Vendo essa questão, vendo com apreensão, não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico, né? Então, assim, a gente tem vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Era um ministro muito próximo do presidente, como sou próximo até hoje. O presidente se tornou um grande amigo. Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Quando você vê uma justiça soltando traficantes aí com 230, 40 quilos de cocaína, dizendo que não é peso suficiente para uma condenação, quando você vê uma justiça soltando megas traficantes aí, né, simplesmente com uma canetada, fica difícil confiar nela. Eu, sinceramente, não confio na justiça desse país. Você confia? Comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. O Tarcísio de Freitas não está falando isso aqui simplesmente por ser um amigo de Jair Messias Bolsonaro, que, aliás, no momento que eu gravei esse vídeo, estamos prestes a ter o julgamento dele, mas que está nítido e claro que já foi condenado. Eles vão fazer julgamento simplesmente por protocolo, mas já sabem a decisão. Então não dá para confiar numa justiça que descondena uma pessoa condenada em todas as instâncias e que procurou até esse momento situações para condenar um presidente que não é corrupto em nada, que simplesmente não tem crime algum. Fico com as palavras de Tarcísio de Freitas, pode ser o futuro candidato à nossa presidência. Se o Bolsonaro indicar, meu voto está garantido. E você, comenta aqui. Ou se você pudesse falar com o Bolsonaro, que sugestão você daria para ele em relação ao candidato à presidência em 2026? Deixa o like, compartilha esse vídeo. Vamos ouvir aqui as falas de Tarcísio de Freitas. Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Se fala tanto em documento disso, documento daquilo, mas o documento foi publicado, aconteceu alguma coisa, foi convocado Conselho de Defesa, Conselho de Segurança, Conselho da República, nada disso aconteceu. Então me preocupa como essas coisas estão sendo conduzidas. Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. O presidente, apesar de tudo que ele está passando, é um presidente sereno. Então, é um presidente que tem uma fortaleza intelectual, uma fortaleza moral impressionante, né? Porque qualquer outra pessoa no lugar dele estaria absolutamente triste, prostrado, e não é o caso dele. Ele conseguiu, né? Ele tem mantido uma fortaleza que é digna de registro.